Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre a Portuguesa em partida válida pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 2, Portuguesa do Rio de Janeiro 1, partida iniciada às 19 horas e 15 minutos desta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, disputado no estádio Silvio Salles, na cidade paulista de Catanduva. E vou deixar bem claro para vocês, antes de mais nada, a gente tive uma situaçãozinha para resolver na rua, cheguei um pouquinho mais tarde em casa, acabei conseguindo assistir o jogo a partir dos 6 ou 7 minutos. Então, se aconteceu alguma coisa de muito relevante nesses primeiros minutos de partida, acabei evidentemente não tomando conhecimento. Mas a partir do momento que eu comecei a assistir, percebi um Atlético com muita dificuldade para transformar sua superioridade técnica em um domínio efetivo da partida, sofrendo inclusive com a pressão imposta na saída de bola pelo clube carioca e, por esse motivo, tendo muitas dificuldades para criar oportunidades de gol. Inclusive, as poucas finalizações do Atlético nesse período acabaram sendo da intermediária e sem levar muito perigo. Então é bom para a gente já fazer um contraste daquilo que a gente viu na partida de estreia contra o Sparta. A Portuguesa do Rio de Janeiro pode não ser um timaço, digo isso com todo respeito, mas é um time já de um estado mais relevante do futebol brasileiro, acostumado a enfrentar adversários de grande escalão dentro do seu campeonato estadual na categoria, e que por esse motivo não se permitiu ser tão facilmente dominada pelo Atlético. E nesse cenário a gente realmente só tem que elogiar a capacidade de organização e de compactação que eles apresentaram, dificultando em muito a nossa vida, algo que só viria a melhorar por volta de meia hora de jogo, quando o Atlético começou a trocar passes com mais velocidade, tá, gente? Isso é uma coisa que é muito endêmica aqui do futebol brasileiro. As trocas de passe, de modo geral, elas são um pouco lentas, desritmadas. Falta o passe de primeira, falta realmente as mudanças de ritmo da jogada, porque é com essas acelerações e desacelerações que normalmente você consegue forçar uma movimentação errada na defesa que gera um espaço. E para um Atlético que em algum momento conseguiu fazer isso, especialmente com o Dudu, com o Felipe Schiquetti, um pouco também com o Luca, ou chegou um momento em que isso realmente gerou frutos, uma bela jogada entre o Felipe Schiquetti e o Luca acaba permitindo que o nosso camisa 11, né, já foi o destaque do Atlético na última Copa São Paulo, em 2023, estivesse em condições de bater o goleiro do time da Portuguesa, confesso que esqueci o nome dele agora, e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Depois disso, a gente ainda teve um Atlético um pouco melhor, mas talvez sem criar chances tão claras quanto essa do Schiquetti, que marcou a abertura do placar, o time volta para o vestiário, em um primeiro momento sem mudanças, e no segundo tempo a gente vê uma dinâmica bastante parecida, um Atlético que tecnicamente bastante superior, acho que isso é inegável, mas sem ter a mesma capacidade de contundência que a gente viu na estreia, e muito pela organização e pela capacidade de contenção do time da Portuguesa. Aos poucos, o Caco Espinosa vai mexendo na equipe, saíram aos 52 Léo Ataíde, João Vitor e Luca, entraram o Fábio, o João Gomes e o João Cruz. Aos 55 saiu o Felipe Schiquetti com cãibra, entra o Sorriso. Aos 65 saiu o Dudu, entra o Lima, e o Atlético acaba ampliando o placar ainda no começo do segundo tempo. Acabei saltando essa situação numa jogada bem concluída pelo Wallace, né? Tem substituído muito bem o Emerson, que a princípio começaria a Copa São Paulo como centroavante. Isso é uma coisa importante, um jogador que chegou aí das categorias de base, salvo engano, do Maringá, tem conseguido algum destaque nesse começo de Copa São Paulo, pode ser inclusive aproveitado no Campeonato Paranaense, se ele conseguir seguir nesse bom nível daqui até o final da participação do Atlético na Copinha. Então vamos ficar de olho no Wallace, sem evidentemente forçar nenhum tipo de aceleração no processo de desenvolvimento dele, mas um jogador que realmente tem chamado a atenção pela capacidade de definição das jogadas. Aos 69 a gente tem um gol marcado pela Portuguesa, que ao mesmo tempo que me acende um alerta, porque ano passado a fragilidade defensiva do Atlético já foi um grande problema na Copinha, foi o principal causador da eliminação do Furacão. E nesse ano, por mais que a gente não tenha tido talvez tantos problemas contra o Sparta, hoje a gente já viu que o Atlético cedeu muitos espaços
e por mais que o gol especificamente marcado pela Portuguesa tenha sido um cruzamento desviado, uma bola pouco previsível, e onde eu particularmente não culpo o Felipe e nem o sistema defensivo, em diversos momentos a gente viu sim a Portuguesa transicionando em direção ao campo de ataque, ao campo de defesa do Atlético, com velocidade, podendo aproveitar espaços que talvez um time mais qualificado e mais bem preparado não desperdiçaria. Então é uma coisa para a gente ficar de olho sim, se o sistema defensivo não será mais uma vez o calcanhar de Aquiles de um Atlético que tem sim muita qualidade do meio para frente. Tá? E a partir do momento que a gente tem um gol de empate marcado aos 69, então faltando aí por volta de 21 minutos mais os acréscimos para o fim da partida, era natural que esse gol gerasse um crescimento anímico, um crescimento moral no time da Portuguesa do Rio, e que eles partissem em busca de tentar um gol de empate. Eu sempre digo em conversas de amigos, se você está ganhando de 2-0, você pode ser o Real Madrid, o seu adversário pode ser o Ibis. Agora, se você toma um gol que desconta o placar, faltando 15, 20 minutos para o final, você vai ter um abafa, independentemente dessa diferença técnica. O lado mental, nesse momento, acaba pesando bastante. O que a gente não pode deixar de destacar negativamente também, tá? Para ser bastante justo, é que no momento em que um Atlético superior tecnicamente, mais bem preparado, mais experiente em competições de base, em fases agudas de competições de base, do que o Portuguesa do Rio de Janeiro, se viu nessa situação, o Atlético fez muito pouco para diminuir o ritmo do jogo, fez muito pouco para organizar a sua capacidade de ficar com a bola, para se manter um time compacto e não ceder espaços. A verdade é que na reta final a gente permitiu, desculpem, o estabelecimento de uma dinâmica de transições ofensivas de lado a lado que poderia ter causado algum estrago bastante grande à nossa equipe, e o Atlético poderia inclusive ter saído de campo com um empate, não com uma vitória, algo que seria realmente bastante preocupante considerado, de caso, o favoritismo que a gente tem nesse grupo. Então, alguma coisa para se ficar de olho, sim. Esse time precisa melhorar daqui até o final. E isso não é uma sentença de morte, tá, gente? Muitas vezes o campeão da Copa São Paulo é um time que acaba indo de menos a mais, acaba se desenvolvendo ao longo do torneio. O Atlético tem muito talento nessa equipe, especialmente ali com o Dudu, com o Chiquete, com o Sorriso, que hoje acabou expulso, a meu ver, de maneira até um pouco exagerada pela arbitragem, mas tem sim alguns sinais de alerta que se acenderam no jogo de hoje, e a gente vai poder acompanhar com um pouquinho mais de atenção, evidentemente, conforme o nível dos adversários for aumentando. Com o Atlético tendo 6 pontos em 2 jogos, é muito pouco provável que a gente precise se preocupar com uma não classificação para a próxima fase. O que a gente realmente tem que se preocupar é se o time está apresentando um futebol que nos permita um credenciamento, eventualmente um título, uma campanha de destaque, como o Atlético fez em outros anos. Nesse momento, eu ainda prefiro ser um pouquinho cauteloso e dizer que a gente tem que esperar para ver como esse time vai se comportar em outros cenários. Mas, repito, hoje um jogo que alguns alertas, né, alguns sinais amarelos acabaram se acendendo, pelo menos para mim. Gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Como sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.